Se a Cazé TV deveria fechar é uma questão até polêmica e diria que o burburinho nas redes sociais nos últimos tempos, correndo atrás de tentar ali diminuir a influência da Casa TV, não veio de todo por interesses legítimos. Tenho certeza que isso é até mesmo focado de uma forma a diminuir a concorrência. Porque por que não correr atrás também de Globo, SBT, entre vários outros que estão fazendo a mesma propaganda de bets? Mas o que eu quero conversar aqui é sobre a justificativa, inclusive, que a Casa TV deu e outros também vão dar para ter ali as famosas bets, as casas de aposta, dentro de seus patrocinadores. E essa justificativa não faz sentido, principalmente se você pensa a partir de uma visão que é cristã. É a justificativa de que nosso projeto não é viável sem que haja tais patrocínios. Ou talvez a qualidade que você está vendo hoje é graças a esses patrocínios. Primeiramente, fins não justificam os meios, a gente bem sabe isso, não é uma visão cristã de fins justificar os meios. Se fosse assim, várias atrocidades na história seriam permitidas, seriam vistas como boas, porque o fim dito era algo interessante. Você vê até mesmo que maiores ditaduras usaram os meios que diziam ser impopulares ou ser imorais, mas eles diziam: o fim é maior, o fim é uma maior paz, unidade entre uma nação, ou mesmo eliminar aquele mal de uma sociedade, mas os meios importam. E esses meios de financiamento dessas plataformas que estão disponibilizando os jogos da Copa e também jogos do Brasileirão, jogos de qualquer outro tipo de jogo esportivo, está sim enviesado no pecado das apostas. E aqui eu quero dizer o porquê é pecado, citando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, eu vou citar aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pessoal, é muito sério o que a gente fala aqui. Por vezes a gente releva falando que é uma escolha pessoal, mas isso já é uma cosmovisão que vem para nós que tenta neutralizar toda decisão econômica. É tudo responsabilidade pessoal, mas não tem responsabilidade de quem está transmitindo ou vendendo. É a mesma coisa do vendedor, traficante de drogas. A culpa não é dele se ele vende, a culpa é de quem consumiu. O traficante tem a culpa também. E a gente meio que deixa isso passar quando a gente vai falar de coisas que a lei civil, a lei do nosso estado permite. Se é legalizado hoje, e hoje é legalizado as apostas online e toda essa corrupção moral que rola embaixo disso, inclusive financiando crimes piores ainda, as pessoas tendem a pensar que é ok e a responsabilidade deve ser pessoal. Sim, deve ser pessoal. Você não deve consumir esse tipo de coisa. Você deve ter um controle, porque muitas vezes, e assim, a maioria dos que apostam e dos que ficam presos na aposta
é pela própria cobiça, o amor ao dinheiro, a vontade de ficar mais e mais rico e muitas vezes para tentar recuperar o que já perdeu. Lembre-se, as bets, as casas de aposta, elas trabalham com um jogo favorável para elas. Elas não vêm para perder. Elas não lançam aquilo ali para perder. As raízes, os estudos psicológicos que eles fazem é para te deixar preso nos seus próprios vícios. Conheço pessoas que perderam muito dinheiro com isso. Conheço pessoas presas nisso. E é muito sério. Recentemente a gente ouviu de um caso em que, pegando um emprestado dinheiro, sempre tentando recuperar, um policial que estava viciado em apostas tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida porque perdeu toda a dignidade, ficou devendo quase R$1 milhão entre banco, agiota, empréstimo com amigos, perdeu toda a honra social que ele tinha em amor, em vício ao dinheiro. Temos que ser muito cautelosos. E para mim, ainda vai além. Por que deveria ser um crime? Deveria ser um crime, mas não é. Deixando bem claro, não estou imputando as casas de aposta de cometerem um crime na lei de hoje, mas eu acho extremamente imoral e acho que deveriam ter leis mais rígidas contra isso, porque para mim se assemelha ao estelionato. Você prometer algo que não pode ou que não é a intenção acontecer e aí você roubar dinheiro das pessoas. Para mim é uma quebra clara do mandamento não roubarás. Para mim é uma visão bem rasa da sociedade para deixar isso passar do não roubarás. A gente abandonou os mandamentos do Senhor e esses mandamentos não são mais o que guiam a formação de nossas leis. Male vai ali guiar uma ou outra coisa. Obviamente a gente tem uma influência cristã que ainda faz com que a gente veja como errado e até mesmo um pouco negativo essas apostas, mas principalmente quanto é mais direto o roubo, a gente mais fica indignado, isso é natural, mas a gente deixa de perceber as implicações do mandamento mais longe. A gente fica lá em não roubarás e não percebe que você rouba de várias outras formas. Você rouba quando você marca um compromisso e atrasa. Você está roubando o tempo da pessoa com você combinou aquele horário. Você rouba quando você está, de fato, se passando por uma outra pessoa, enganando ela para angariar dinheiro. Quando você vai vender alguma coisa e você não fala de características daquele produto que podem não ser viáveis para ela adquirir. Quando você força uma venda que não é adequada para aquela pessoa, existe uma ética da propriedade privada. Existe uma ética de você vender bem. E existem produtos, serviços que não deveriam ser vendidos. Esse é um tipo de assunto que eu gosto de trazer aqui e eu quero trazer mais, mas que são assuntos que estão na mídia e seria muito interessante se você comentasse aqui outros assuntos que você queira que eu traga e também curta se você gosta desse tipo de conteúdo. Por favor, deixe o seu like, impulsione aqui para que eu continue a falar com vocês a respeito desses assuntos. Eu acredito que a gente precisa sim começar a pensar essas coisas de forma mais cristã. Compartilha também, por favor, vai ser muito útil, inclusive para a gente amadurecer essas ideias. Tenho muito a evoluir ainda em questão de apresentar aqui algumas ideias para vocês, mas uma coisa eu tenho certeza. Se a única forma viável de Cazé TV, Globo, qualquer influencer terem ali a programação que tem hoje for através de bets,
casa de apostas, eu preferiria que elas não existissem. E eu acredito que isso seria bem melhor. Bem melhor. As vidas destruídas seriam menos, a moralidade da população seria muito, muito melhor, menos influenciada para o mal, para o amor ao dinheiro, que é um mal do nosso século também. E para mim, é uma balela falarem que é a única forma que a gente tem de financiar essas coisas. A gente viveu muito tempo online sem depender dessas coisas. E a questão é o padrão que a gente está disposto a sacrificar de moral para ter um padrão de qualidade estética nas transmissões. Ou mesmo as inflações que a gente vê em vários pagamentos, aí, em vários serviços. Eu poderia até falar um pouco mais a respeito disso, mas acredito que para falar um pouco mais da economia num jeito amplo, vão ter outros vídeos melhor do que esse. Esse é apenas um tema. E eu fico por aqui. A gente conversa na próxima.